Meus irmãos e irmãs, que Deus Espírito Santo, o mesmo Espírito que nos deu vida nova desde o nosso batismo, o mesmo Espírito que nós ouvimos no texto hoje, deu vida àqueles ossos secos, que esse mesmo Espírito nos conduz agora. Faça cada um de nós estar muito atento para a palavra do Senhor que nós vamos ouvir e refletir. Vamos sentar. Como eu falei antes, cada um dos textos hoje a gente poderia fazer um sermão. O salmo de hoje é muito bonito. A leitura de Romanos nos fala, de que a gente unido a Cristo, a gente não tem mais condenação. O Evangelho que nós vimos hoje mostra que Jesus tem o poder sobre a morte. Mas eu escolhi então refletir hoje sobre esse texto de Ezequiel, quando Ezequiel tem essa visão daquele vale de ossos secos, aos quais Deus dá vida novamente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para começar, o seguinte: eu acredito que todos vocês, pode ser que tenha alguma exceção, que todos nós já passamos em algum momento da nossa vida por momentos em que parece que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça. Momentos ou áreas da nossa vida, ou fases da vida, em que parece que nós não temos solução. A gente não tem, como a gente diz, para onde correr. Um problema de saúde, dificuldades no trabalho, conflitos na família, preocupações financeiras, ou talvez uma decepção muito profunda, alguém nos decepcionou, ou quem sabe nós decepcionamos alguém. Nessas horas, parece que não há mais esperança. Parece que tudo começa a ficar seco. E foi numa época assim que Deus chamou o profeta Ezequiel para profetizar ao seu povo. O povo de Israel estava vivendo um momento terrível na sua história. Eles tinham sido derrotados, humilhados, suas casas, o templo, a sua cidade de Jerusalém destruída, e foram levados como escravos para a Babilônia. Babilônia, mais ou menos hoje, onde é o Iraque. O país deles ficou destruído, a vida social e religiosa deles estava indo por água abaixo, e muitos pensavam que Deus tinha abandonado eles. E é nesse período, então, que Deus mostra para Ezequiel essa visão aí tão impressionante. O Espírito de Deus leva o profeta para um vale cheio de ossos, milhares de ossos secos, muitíssimos ossos. O texto faz questão de destacar isso. E eles estavam muito secos. Eles não estavam, como a gente viu no vídeo, mortos só há 4 dias, como Lázaro, o que já é um milagre, Você está morto 4 dias e reviver. Mas eles estavam mortos há muito mais tempo, estavam realmente já secos. Então isso era uma imagem de morte completa, uma situação que parecia totalmente sem esperança. E Deus mostra essa cena para Ezequiel para mostrar algo muito importante para ele e para nós. E a primeira lição que Deus quer ensinar lá para o povo dele, para nós hoje, é o seguinte: Deus quer que vocês e eu, Deus quer que a gente reconheça os nossos ossos secos. Vamos ver o que é isso. No versículo 11, Deus fala para o profeta que aqueles ossos secos ali representavam o povo de Israel.
Por que eles tinham sido derrotados? Por que o templo tinha sido destruído? Não era simplesmente um capricho de Deus. Deus tinha dado muitos avisos. Tudo isso aconteceu porque eles tinham se afastado do Deus verdadeiro. Alguns ainda iam no culto, mas era só da boca para fora. Eles estavam espiritualmente mortos. Eles estavam sem uma fé viva. E estavam sem esperança. E aí eu convido vocês, meus irmãos, a olhar sinceramente para a vida de vocês. Olhar cada um para a sua vida. E a gente vai perceber que nós, em muitos momentos, também ficamos assim. Quando a nossa esperança desaparece. Quando o nosso amor a Deus e às pessoas vai esfriando. Quando a nossa fé vira só uma obrigação, ou um hábito, né? Eu vou na igreja porque é um costume que eu tenho. Ou vou porque meu pai, minha mãe me obrigam a ir. Quando a alegria da fé murcha, desaparece. E quando o corpo de Cristo, que é a igreja, e o reino de Deus, não são mais nossas prioridades. Já teve momentos assim? O povo de Deus acabou naquela situação porque o Deus verdadeiro e o reino de Deus não eram mais a prioridade deles. E aí a gente começa a ficar como ossos secos, porque Deus nunca chamou a gente para uma fé fria, uma fé sem vida, uma fé que talvez acontece só quando a gente está dentro da igreja. Ele quer que a gente seja um cristão vivo, cheio de vida, cheio de alegria, como a luz que ilumina, como o sal que dá sabor ao mundo, como Jesus diz lá em Mateus. Mas, muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida espiritual fica fraca. Às vezes a nossa vida parece um vale de ossos secos. Às vezes as nossas vidas estão quebradas, espalhadas, cheias de desânimo, cheias de cansaço, frieza, quem sabe realmente sem vida. Então, Deus pergunta para vocês, para mim, a mesma coisa que ele perguntou para Ezequiel: será que esses ossos podem voltar a viver? A nossa resposta humana seria: não. Esses ossos não podem voltar à vida. Lá, em Betânia, com certeza muita gente duvidou que Jesus pudesse fazer o Lázaro sair vivo do túmulo. Ossos secos não vivem mais, mortos não ressuscitam. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso, meus irmãos, Deus não quer que a gente esconda os nossos problemas, esconda os nossos pecados. Deus não quer que a gente fique inventando desculpas. Ele quer que a gente reconheça com humildade e que a gente diga para Deus: Senhor, o Senhor sabe que minha vida tem ossos secos. O que são esses ossos secos? O que eles podem ser na sua vida? Por exemplo, podem ser pecados que você está tentando esconder, que estão pesando sobre você. Os ossos secos podem ser a falta de perdão. Você não quer perdoar alguém. Você está esperando que primeiro ele me perdoa, daí eu vou perdoar. Ou quem sabe você não quer pedir perdão para alguém que precisa do teu perdão, ou precisa que você se desculpe. Quem sabe os ossos secos na sua vida são um afastamento de Deus. Quando a gente fala afastamento de Deus, não vale aquela desculpa, meus irmãos, que às vezes a gente ouve: eu não vou na igreja, tal, mas eu tenho Deus, eu oro, eu tenho fé. Isso é balela.
Porque a Bíblia diz, se você crê em Deus, você anda com Jesus. E você vem aqui receber Jesus na palavra e na Santa Ceia. As duas coisas não dá certo. Eu creio em Jesus, mas não quero saber do corpo de Jesus, que é a igreja. Talvez você já se afastou da palavra, das coisas de Deus, da oração. Por isso, talvez você já teve a sua fé esfriando. E talvez os ossos secos sejam outras coisas na sua vida. Isso também pode acontecer na vida da igreja, meus irmãos. Quantas vezes a gente vê a igreja aqui cheia? É difícil, né? Talvez um culto de confirmação, um culto de aniversário, festa da colheita, batismo, né? Mas quantas vezes a gente vê a igreja com tantos lugares vazios? E a gente vê irmãos se afastando desse lugar que é a casa de Deus, desse lugar que é o corpo de Cristo. Quantas vezes falta a gente se envolver no trabalho do reino de Deus? Veja, vocês vêm aqui no culto, glória a Deus, mas Deus quer um pouco mais. Ele quer que você pergunte, Senhor, o que mais eu posso fazer? Hoje, de novo, vocês estão vendo, tem gente servindo a Deus, além de estar aqui no culto, tem gente dando a escolinha bíblica, tem gente guiando a música aqui para nós, guiando ali os slides, tem gente que veio abrir a igreja, preparou o altar, preparou a Santa Ceia. Como é que você pode ser mais vivo? O que você pode ajudar? Você não sabe? Pergunte, pastor, onde eu posso ajudar? Diretoria, o que eu posso ajudar? Quantas vezes no povo de Deus falta reconciliação, falta compromisso, falta dedicação à obra de Deus? Tudo isso, meus irmãos, são sinais de ossos secos na nossa vida e na vida da igreja. Mas a boa notícia desse texto é que Deus, Ele é um especialista em dar vida para aquilo que estava morto. Vocês viram no vídeo? Deus é especialista em dar vida ao que estava morto. Então, lá na visão, como é que Deus fez isso? Ele usou o profeta, ele diz, profetiza sobre esses ossos. E aí uma coisa incrível aconteceu, né? Começou a juntar osso com osso, aí depois pele sobre esses ossos, né? A carne, os tendões, a pele, e se formaram corpos, mas ainda não havia vida. Vê que aqui estão deitados ainda, né? Mas aí Deus diz agora, sopra sobre eles o Espírito da vida, e o Espírito de Deus é soprado sobre aqueles ossos. E aquilo que estava seco volta a viver. Um grande exército está novamente vivo. E essa é a mensagem central do texto, meus irmãos. A vida verdadeira não vem de vocês nem de mim, não vem de nós. Aqueles ossos não se levantaram sozinhos, por conta própria. Lázaro não acordou lá no túmulo e falou assim, agora eu vou sair daqui. Não. Ele teve que ser chamado pelo Deus vivo, Jesus, que disse, Lázaro, vem para fora. Deus dá a vida. Então, meus irmãos, só Deus pode inovar a sua fé, a minha fé. Só Deus pode restaurar a sua vida se ela está quebrada em uma área ou em mais de uma. Só Deus pode reviver a igreja. E Ele faz isso através do mesmo Espírito que Ele usou lá com aqueles ossos. Mesmo Espírito que um dia nos deu a fé em Jesus. É o Espírito que age no batismo, na palavra de Deus, na Santa Ceia. É esse batismo que leva a gente a reconhecer o nosso pecado, né? Dizer assim, Senhor, eu sei que eu tenho ossos secos. É esse Espírito que nos lembra do perdão que Jesus conquistou na cruz por nós, que nos dá vida nova. Jesus morreu por nós, ressuscitou, prometeu enviar o seu Espírito e cumpriu. Por isso, meus irmãos,
Paulo diz que quem está unido a Jesus, para esse não tem mais condenação. E por causa disso, meu irmão, minha irmã, nenhuma vida está perdida demais para Deus. Você pode conhecer alguém que você pensa, esse aí nunca vai ter salvação. Deus não pensa assim. Porque se Ele salvou a gente, Ele pode salvar qualquer pessoa. Então, quando a gente reconhece os nossos ossos secos, a gente se arrepende, a gente confia na graça de Deus em Cristo. Deus faz algo maravilhoso. Ele transforma a gente de osso seco em fonte de água viva. Nós vimos isso esses dias, né? Corações secos se transformam em poços de água viva, fontes de água viva. E aí, vejam, nós passamos agora a levar a esperança para os outros. Ao nosso redor, meus irmãos, tem muita gente que também estão com ossos secos. Gente que está sem esperança, sem fé, sem direção, sem rumo na vida. E Deus quer usar a gente para levar Cristo para elas, para profetizar sobre elas o Evangelho de Jesus, para que as pessoas ganhem a vida. Meus irmãos, eu quero ir terminando dizendo o seguinte: quando na sua vida as coisas parecem difíceis, às vezes parecem impossíveis, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que deu vida para aqueles ossos. Ele continua sendo Deus que tirou Lázaro do túmulo. Ele continua sendo Deus que venceu a morte e ressuscitou. Por isso a gente pode entregar para Deus tudo aquilo que parece morto na nossa vida. Nossos medos, nossas angústias, nossas preocupações, nossas dificuldades, nossos pecados. Deus é poderoso para fazer o impossível. Nós é que às vezes esquecemos isso. E Ele pode então renovar nossa fé, fortalecer a nossa igreja e usar a gente como instrumentos do seu amor. Então, meus irmãos, com a imagem que nós vimos hoje ali, com a imagem desta visão aqui, pensemos nisso. Deus dá vida aos nossos ossos secos. Com tudo isso, que Deus, o Senhor, ajude cada um de nós a confiar nele, para que a gente nunca fique como ossos secos, mas a gente viva uma vida abundante, como diz Jesus, uma vida que Deus nos dá através de Cristo e somente através dele, por meio do seu Espírito. Então, que Deus dê vida aos nossos ossos secos todos os dias, pelo amor de Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que dá vida ao que está morto e dá esperança ao que parece perdido. Muitas vezes nossa fé se enfraquece, nosso amor esfria, nossa vida parece como um vale de ossos secos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos afastamos de Ti, quando nós deixamos de confiar no Teu amor. Pedimos que o Teu Espírito Santo sopre novamente vida em nossos corações. Renova a nossa fé, fortalece a nossa esperança e enche-nos com a alegria da salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo. Ajude-nos a viver uma fé viva, que confia em Ti e leva o Teu amor às pessoas ao nosso redor. Senhor, também pedimos, transforma a Tua igreja em um lugar cheio de vida, onde a Tua palavra é anunciada com alegria, onde há perdão, amor e acolhimento, onde vidas são transformadas. E em Tuas mãos entregamos nossas dificuldades, nossos medos e todos os nossos ossos secos. Nós confiamos que Tu podes fazer o impossível e nos dar vida nova, sempre de novo. Oramos em nome de Jesus. Amém.